Olá, vou botar um filtro aqui, né, que a gente melhora um pouco. Aí, boa noite para todo mundo. Hoje a nossa live é sobre prematuridade. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que tá entrando aí. Daqui a pouquinho vamos chamar a doutora Carla, que já entrou. Quando ela pedir autorização aqui, a gente já adiciona ela pra gente falar um pouquinho sobre parto prematuro. Então hoje a gente vai falar para as gestantes que nos seguem aqui no Criando Sem Crise. Carlinha, vamos só esperar ela pedir aqui a autorização para entrar, que eu já chamo para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. É um assunto que aflige muito nós gestantes, até eu, né, um pouquinho que trabalho, que atuo na área de saúde, né, que trabalho em UTI NEL, sei o quanto é... Aí ela entrou aqui. Quanto isso nos aflige, né, quando a gente tá grávida. A gente fica aí contando as semanas para que chegue logo o momento em que a gente... Oi, Carlinha, boa noite. Boa noite, Má. Tudo bem? Tudo jóia e você? Também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você? Tudo bem também. Tava falando aqui que a gente fica, quando tá grávida, contando as semanas, né? Pra chegar logo o termo, pra gente não passar por essa perrengue, né? De ter um bebê prematuro. Então, tava só conversando aqui com o pessoal enquanto a galera entra. Mas muito obrigada por aceitar o convite. A doutora Carla vai se apresentar agora, mas ela é minha colega de turma. A gente fez faculdade juntas e ela tá fazendo um excelente trabalho aí. Acompanha ela nas redes sociais, é uma super obstetra aqui de Campinas, para quem também está grávida e tem interesse. Ela tem feito, bom, pode falar um pouquinho da sua história aí, mas foi um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, porque você também tá fazendo um trabalho muito legal, muito bonito de acompanhar. Tô desde o comecinho do perfil aí com vocês. E sim, né, trabalho na área da obstetrícia, sou obstetra, a gente, como a doutora Marina falou, a gente é colega de turma. Então, depois que formou, ela foi fazer pediatria, eu fui fazer gineco, obstetrícia. Sempre gostei da área de parto, sempre gostei de obstetrícia, era o que eu queria mesmo. E depois que eu terminei a residência, eu fiz mais um ano em pré-natal de alto risco, né? Na verdade, não é só pré-natal, é todo o acompanhamento do pré-concepcional, da gestação e do parto em situações de risco. E desde que eu formei, eu trabalho com isso basicamente. Então, já trabalhei em prefeitura, hospital particular, agora trabalho também com o meu consultório. E já tem aí um tempinho que eu tô trabalhando com gestante, basicamente, né? E gosto do assunto, é um dos assuntos que eu mais gosto, inclusive, dentro das patologias obstétricas. Acho que é até difícil escolher um, mas esse é um dos mais legais. E também muito difícil, né? Porque é bem complexo e tem muita coisa que a gente não sabe ainda também. Muito bom, Carla, obrigada aí pela apresentação. Eu escolhi esse termo, né, esse tema de parto prematuro, porque eu acho que cada vez mais a gente tem bastante gestante entrando aqui no nosso perfil, bastante grávida, se preparando para a chegada do bebê, e é um tema que elas me perguntam muito, e é claro que eu respondo dentro do meu conhecimento, mas é um tema que exige com certeza um acompanhamento junto com o obstetra. E é uma coisa que realmente as mães ficam bastante assustadas, né? Porque vem, principalmente agora em época de Covid, ver a pessoa entubada já fala: Meu Deus, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa grave. Mas na verdade, os prematuros exigem um cuidado diferenciado. Então, chamei você para falar um pouquinho sobre esse tema, para tranquilizar as mães e para justamente prepará-las, né? Muitas coisas que a gente pode fazer durante a gestação para prevenir um parto prematuro ou para se informar o máximo possível, para ir atrás de profissionais qualificados para acompanhar a gestação de alto risco, que aí tem mais chance, né, de ter um parto prematuro. Então, quis trazer alguém especialista no assunto para falar sobre isso. Então, isso é uma coisa muito importante, essa procura do profissional específico, porque ainda que a maioria dos partos prematuros aconteçam assim, sem causa, sem história, né? Você não sabe com quem vai acontecer, tem uma parcela aí boa de pessoas que tem mais risco, né? Tanto quem já teve um parto prematuro anterior, como quem nasceu, quando a mulher nasceu de parto prematuro, né? Essa mãe, essa avó teve uma gestação complicada e um parto prematuro, essa pessoa tem mais risco e pessoas que tenham doenças, como você falou, né? Doença na gestação ou doença crônica. Essas pessoas têm mais risco de parto prematuro, tanto de uma forma espontânea, que é o quê? Aquele trabalho de parto prematuro que acontece sozinho, sem nem nada que aconteceu, assim, que fez nascer, tanto quanto o trabalho de parto prematuro por necessidade médica, né? Então, você interromper uma gravidez porque a mãe não tá bem ou porque o bebê não tá bem. Então, são os dois tipos de prematuridade que a gente tem aí.
né? Quase 20% dos nascimentos no mundo aí, nos Estados Unidos, na verdade, são prematuros, sendo que a grande maior parte é espontâneo, mas até uns 20% desses são por necessidade, né? Porque aconteceu alguma coisa aí do decorrer dessa gravidez que precisou que isso acontecesse. Então, essas mulheres que têm um histórico anterior de gestação por parto prematuro, que tem uma doença, que tem alguma coisa, já vale a pena procurar um obstetra aí que tenha uma experiência nisso. Porque existem, sim, algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse risco ou até levar a gestação até o mais longe possível. Porque a gente sabe que às vezes a gente não consegue evitar o parto prematuro de acontecer, mas a gente consegue fazer com que ele não seja um prematuro extremo, um bebê, né, que tem baixa condição de sobrevivência, aí, mesmo numa UTI boa, ou que tenha grande chance de sequela, infelizmente, que é o que acontece quando eles nascem muito prematurinhos, né? Então, esse tipo de informação é bom de ter, sim, e já procurar, de preferência, até antes de engravidar. Legal. E Carla, só para definir aqui para o pessoal, gente, eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas, ou aqui naquela caixinha do interrogação aqui embaixo, ou guardarem para o final, que no final a gente tenta aí abrir uns 10 minutinhos de pergunta, né? É um tema extenso, é claro que a gente não vai conseguir esgotar esse tema porque tem muita informação, mas eu já vi que tem algumas perguntas aqui, a gente vai tentar responder todas no final. Só para definir, então, parto prematuro é o parto que acontece antes de 37 semanas, né? Então, até 36 mais 6 dias, 36 semanas mais 6 dias é considerado um parto prematuro. A gente sabe que tem os prematuros extremos, né? Que são as crianças aí abaixo de 30 semanas, dá para chamar assim? Isso, 28. 28 semanas, de 28 até 30. Na verdade, um prematuro tardio, depois de 32 semanas, a gente sabe que tem um prognóstico melhor, a gente sabe que na maioria das vezes tem menos intercorrência na UTI, mas é claro que todo prematuro merece uma atenção especial, né? Sim, e é isso. Então, às vezes, as medidas não previnem que nasça que nasça prematuro, que nasça com menos de 37, mas evita que nasça com 28, 29. E dentro dessas medidas, a gente tem como primeira coisa, uma das primeiras coisas, o pré-natal. O pré-natal deficiente, né? Você faltar no pré-natal, não conseguir acesso a um bom pré-natal, ter um pré-natal com intercorrências assim que não foram resolvidas, é um dos maiores fatores de risco. Assim como a escolaridade também. Então, pessoas que conseguem buscar informação, que tenham bom acesso, têm menos risco. E algumas medidas de estilo de vida também, alimentação, né? Fatores tipo fumo, uso de drogas, essas coisas todas são coisas básicas que deveria ser fácil de resolver, mas nem sempre é, e que com certeza aumentam o risco de parto prematuro. Então, a gente pensa muito quando fala em prematuridade em coisas complexas, em fazer cerclagem, em ajudar quando é gemelar, em por pessário, usar progesterona, são todas medidas que têm só indicação. Mas às vezes tem muitas situações que o básico teria ajudado muito também. Sim, Isso é com certeza. importante. Quais que são as principais causas de prematuridade? Você falou de doença, primeiro aí, talvez idiopático, que a gente às vezes não descobre a causa, né? Mas a gente sabe, né? Infecção, doença crônica, que no seu cenário, o que você acha que são os maiores fatores de risco? Tem os idiopáticos, esses que a mulher está sempre entrando em trabalho de parto prematuro, e é um trabalho de parto verdadeiro, mesmo aquele com contração, que fica horas evoluindo, que você tenta inibir e ele evolui, porque isso é um trabalho de parto mesmo. Tem aquelas pessoas que entram em trabalho de parto por outro mecanismo, quando rompe a bolsa, por exemplo, e depois vai entrar em trabalho de parto prematuro, e isso tem um período de latência, pode levar dias até. É um outro mecanismo que está mais associado com infecções também, como você falou. E tem algumas considerações especiais, por exemplo, úteros que são, né, muito distendidos, são muito grandes, ou por excesso de líquido, gestação gemelar, também é um fator. E tem algumas cascatas inflamatórias e hormonais também. Então, pessoas que estão passando por algum estresse no organismo, né, não estresse assim necessariamente psicológico, mas com alguma situação no corpo ali, seja por doenças ou por qualquer outra coisa que não está bem controlado, isso acaba ativando o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal do feto, faz ele produzir cortisol, faz ele produzir um monte de coisa que acaba gerando esse trabalho de parto, né? E outra coisa curiosa também são as hemorragias da gestação, tanto o sangramento de comecinho de gravidez, como outros tipos de, né, romper vasinhos ali da descida, são mecanismos que inflamam e irritam o útero também, o endométrio, e acabam gerando. E tem outras várias, né? Por exemplo, colo curto, incompetência cervical, que a gente também tem esse trabalho de parto prematuro mais por uma questão, às vezes, de
o colo não tem essa força para segurar a gravidez, então não é tanto por um mecanismo de contração, mas por um mecanismo de facilidade, ali ele se abre e acaba nascendo esse bebê. Então esses são os principais, né? Além da malformação uterina, então também parece um pouco com o do colo, né? O útero às vezes não tem a conformação certinha para segurar aquela gestação e acaba entrando em trabalho de parto prematuro. São esses os mecanismos mais comuns, assim. Legal. E Carlinha, o que que a gente faz assim no começo da gestação, né, ou no pré-natal? O que que a gente faz para identificar esses fatores de risco e para prevenir os que são preveníveis? O importante a primeira consulta de pré-natal geralmente deve ser bem longa, né? Porque a gente tem que saber dos antecedentes dessa mulher, se ela já engravidou, como que foi o parto, quanto que pesou esse bebê, se nasceu de termo, se nasceu, se foi cesárea, por que que foi, se foi parto normal, como é que foi esse parto. Se não tiver histórico nenhum, às vezes até vale a pena você dar uma perguntada se ela sabe dos antecedentes da mãe, né? Se a mãe teve alguma doença, algum problema na gravidez, muitas vezes não sabe. Mas se não for isso, vem todos aqueles exames de pré-natal que a gente faz, né? Então, por que que a gente colhe exame de sangue, por que que a gente colhe exame de urina, por que que muitas vezes a gente tem que fazer exame ginecológico, olhar essa parte de corrimento, tudo isso. Porque todos são fatores que podem, sim, ajudar a entrar em trabalho de parto prematuro, né? Infecções, então você colhe lá sorologias, você colhe glicemia, se você descobrir lá um diabetes descompensado que você não tratar isso tudo. Todos os exames, literalmente, de pré-natal são voltados para complicações diferentes, mas que todos podem ter algum mecanismo, sim, de parto prematuro. Então, essa já é a primeira avaliação, além da história. E um que a gente frequentemente tem indicado também é de fazer a medida do colo do útero pelo ultrassom transvaginal. Isso depende que época que você vai fazer, depende muito do histórico. Se a mulher não tem histórico nenhum de prematuridade, é uma gestação aparentemente normal, costuma-se fazer isso no ultrassom morfológico, lá né, entre 18 e 24 semanas de preferência, para você medir e ver. Óbvio que, vindo um valor normal, a gente se tranquiliza. Mas, como eu falei antes, né, todos aqueles mecanismos possíveis de parto prematuro, então não quer dizer que a mulher não vai ter. Ah, não, você está livre do parto prematuro. Você só não tem um dos mecanismos, isso é bom, né? A gente tranquiliza. Mas você enfim, não tem como garantir aquilo, né? Que a mulher não vai ter. Mas óbvio que quem tem ele já encurtado, a gente já vai ficar de olho, porque aí já tem medidas que a gente pode tomar para prevenir. Agora, se a pessoa já tem um histórico, essas medidas de colo às vezes começam mais cedo. Começa com 14 semanas, você vai fazendo a cada 2 semanas. E nisso, algumas medidas a gente já toma. E a gente sabe uma coisa que, assim, dá uma tranquilidade boa pra gente é que quem tem histórico, né, de prematuridade, a gente consegue ajudar de algumas formas, né? A suplementação de progesterona via vaginal, por exemplo, é uma coisa que realmente tem impacto. E quem já tem um histórico, por exemplo, de perda por alteração do colo do útero, muitas vezes a cerclagem também já tem indicação. Então, são coisas que, se você não começa o pré-natal lá do comecinho, você perde um tempo. Não adianta você suplementar com 30 semanas, né? Que nem muitas vezes a gente vê fazendo. Você tem que fazer isso desde o comecinho. Então, a cerclagem também, ela tem um período ótimo para ser realizado. Então, a importância principal na prevenção do parto prematuro são as primeiras consultas de pré-natal. Legal. E a cerclagem, Carla, tem indicação de idade gestacional ideal para fazer a cerclagem? Se você já tem o diagnóstico de colo curto. Para quem não sabe, a cerclagem, gente, é um pontinho, né, que a gente dá no colo do útero, na verdade, que é para segurar mais essa gestação. E normalmente a gente faz isso quando tem o diagnóstico de insuficiência e estímulo cervical, que é um colo curto. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, já e geralmente tem antecedente, né, de parto prematuro, na maior parte das vezes, né? Qual que é a idade mais Isso. ou menos indicada para fazer esse procedimento? A gente tem as duas questões, né? Ou o colo curto ou a insuficiência. A pessoa pode ter um ou pode ter outro. A insuficiência, às vezes, o colo pode até ter comprimento normal. E aí, pelo histórico dos partos anteriores, você suspeita, né? Aquele parto super rápido, que a mulher não sentia quase nada e chegou nascendo no hospital, é super suspeito. Geralmente, pela definição clássica, você teria que esperar ela ter 3 partos desse tipo para você indicar. Mas hoje em dia a gente não faz mais isso, porque é agoniante, né? Então ela teve uma perda que você suspeita, a gente já pega e programa essa cerclagem em torno de 12 a 14 semanas, é a melhor época. Porque daí você já vai ter feito o primeiro morfológico lá, que é aquele que o pessoal chama de translucência, já viu que tá tudo bem com o nenê, já viu onde que tá essa placenta, se tá longe aí do orifício do colo para você, que é lá que você passa o ponto, né? Tem que ser bem pertinho do orifício interno, no nível dele mesmo.
e aí você já consegue programar. Mas isso é a cerclagem ideal, né? A cerclagem que você conhece a história da pessoa e que você sabe que ela vai precisar. Mas muitas vezes a gestante é pega de surpresa, o pré-natalista também, né? A primeira gravidez, ou mesmo ela não teve nada numa anterior e de repente começa aí com um encurtamento de colo ou até com abertura, tem gestante até que o colo começa a abrir e as queixas são tão poucas que se você não ficar muito em cima, você deixa passar. E aí tem cerclagens mais tardias. Aí eu vi aí uma pessoa falando com 17, com 18. A dificuldade disso é que o colo já é bem mais mole e muitas vezes já está meio entreaberto. Nisso, às vezes, sai um pouco de bolsa. Então, teve vez que a gente já acompanhou procedimentos, né, de que teve que tirar um pouco de líquido, né, drenar um pouco de líquido amniótico para essa bolsa regredir e você conseguir dar o ponto. E são situações que, como não são as ideais, tem mais risco dessa cerclagem não fazer um efeito total, né? Ou, por exemplo, acabar nascendo mesmo assim extremamente prematuro. Que o objetivo da cerclagem não é, vou fazer e daí vai ficar perfeito, vai chegar com 40 semanas. Graças a Deus, ultimamente está sendo assim. Mas a proposta dela é tirar da prematuridade extrema, não nascer com 24 semanas, que isso é mais complicado. Então, dá para fazer em outras idades gestacionais, mas o ideal é de 12 a 14. Legal. E você falou uma coisa muito importante que é relacionada às coisas que a gente pode mudar, né? Porque a questão do colo curto independe do que a gente pode fazer. Claro que a gente tem que fazer o pré-natal, tem que rastrear, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, relacionada principalmente às doenças crônicas, né? Então, a diabetes, a hipertensão, acho que é uma das grandes causas, né, de tanto de pré-eclâmpsia e parto prematuro, mas de parto prematuro em si, de restrição de crescimento intrauterino, que também aumenta a chance desse bebê nascer prematuro. Então, a gente pode fazer algumas mudanças de estilo de vida. E também a diabetes gestacional, que é um grande medo que nós grávidas temos, né? Acho que você também já passou por isso, né, os valores de glicemia são mais baixos, de referência são mais baixos do que de um adulto normal, e a gente fica bem tenso, mas isso são coisas que estão ao nosso alcance para mudar. O que você acha que uma gestante deve fazer para amenizar ou minimizar os riscos desse parto prematuro secundário às doenças crônicas, principalmente relacionadas à hipertensão e à diabetes gestacional? É fundamental se a pessoa, se puder planejar a gravidez e fazer uma consulta prévia, né? Por quê? Porque tem muitas situações que você consegue controlar até antes da gestação e isso já ajuda, né? Porque intercorrências no início da gestação sempre aumentam um pouco o risco, né? Até sangramento de primeiro trimestre, igual eu falei, aumenta o risco. Então, o ideal é fazer uma consulta pré-concepcional. Não deu, comece o pré-natal o quanto antes que você descobrir a gravidez e já inicie, se puder, né, um acompanhamento multidisciplinar, que vá numa nutricionista, que comece uma atividade física, que tenha um estilo de vida melhor, porque tudo isso reduz, né? Os estudos mostram, não dá para apontar exatamente qual dos fatores que é, mas que tudo isso em conjunto trabalha em favor da redução, sim, do parto prematuro, né? Alimentação, então tirar, né, coisas que são prejudiciais, cigarro, tirar cafeína em excesso, né? Também está associado a risco de prematuridade, suplementação adequada, né? Não tem um nutriente, é esse, apesar de que o ômega 3 tem mostrado, sim, bastante ajuda a evitar mesmo diretamente parto prematuro, então a suplementação de ômega 3 ajuda, né? Se a pessoa não tem uma dieta rica, ajuda. E é isso, assim, ter tudo mais certinho possível, se não puder antes, no comecinho do pré-natal. A Marina, aqui, nutricionista, levantou a mão, porque é muito importante fazer esse trabalho em conjunto, né, Carla? Às vezes o obstetra fala, não, isso é besteira, não precisa ir na nutricionista, não. Ou então a vizinha, a avó fala, não, pode comer por dois, agora você não pode passar à vontade, né? É Nossa, claro que tem muita regra. que a gente acaba sendo um pouco mais mimada quando a gente é gestante, e às vezes a gente se permite algumas coisas que a gente não comia antes. Eu tô passando por essa fase, mas, gente, é uma fase crucial da nossa vida. A gente tem que lembrar que a gente não tá cuidando só da nossa saúde, a gente tá cuidando da saúde do nosso bebê e a gente tá cuidando das futuras gerações. Então, pensa, se for uma menina, essa menina já tem óvulos lá dentro dela e a gente já tá cuidando da saúde dos nossos netos. Então, a fase da gestação é uma fase, assim, importantíssima. Acho que a gestante deveria pensar realmente essa questão da programação de engravidar. Então, muita gente acaba engravidando acima do peso ou com a tireoide desregulada. Então, quando a gente tem uma doença autoimune durante a gestação, isso também pode, né, alterar toda a cascata inflamatória e pode aumentar a chance de parto prematuro. Então, ter uma dosagem de hormônio da tireoide, ter um IMC, então ter um peso adequado, fazer atividade física já
na preparação para a gestação, porque a gente sabe que a gestação, a atividade física é super recomendada na gestação, mas se você é uma gestante sedentária que nunca fez nada, você não vai poder começar level hard, né? Você vai ter que começar devagar, você vai ter que começar a se adaptar à atividade física, até porque a gente tem que controlar a frequência cardíaca. Então, se você chega na gestação já fazendo atividade física, depois você mantém, claro que com supervisão, né, com orientação de um profissional adequado, mas faz toda a diferença, toda a diferença. E para o bebê também, eu como pediatra sempre penso na... A gente fala de programação metabólica, né, de planejar esse bebê para que esse bebê tenha as melhores condições para o nascimento, para que esse bebê tenha um crescimento adequado e tudo isso depende do que a mãe está fazendo ali durante a gestação, né? Com certeza, e tem muito mesmo isso que você falou de pessoa que fala, ah, não precisa, né? Ou mesmo que passa orientações, às vezes, que não são as mais atualizadas, ou que são, assim, planos alimentares, tipo, que imprime, entrega igual para todo mundo. Eu tenho um pouco de problema com isso, até por trabalhar com alto risco, e eu lido bastante com diabetes, mas eu nunca entro nessa área aí da avaliação nutricional. Isso não é da minha área, né? É lógico que a gente faz uma orientação geral. Tem coisas que é extremo bom senso, né? Igual eu falei, cigarro, uso de droga, bebida, diminuir os industrializados ao máximo, diminuir o açúcar, né? Tentar zerar até essas coisas. Isso é uma coisa básica para todas, inclusive. Mas se a pessoa puder fazer um acompanhamento assim com outros profissionais, isso é muito benéfico para a gravidez como um todo, não só para a gravidez de alto risco, para todas. Sim, com certeza. E Carlinha, em relação assim a indicações que você falou, então temos as doenças crônicas, doenças de base, insuficiência cervical, colo curto, mas tem algumas causas de prematuridade que são devido a complicações da gestação. Então, restrição do crescimento intrauterino, diabetes não controlada. Fala um pouquinho sobre esses fatores de risco que são vistos ao longo da gestação, que às vezes a mulher nem esperava, né? Esses são frequentes causas de prematuridade médica, né? Que teve que nascer antes porque estava descompensado. Isso não é o ideal, né? Eu até brinco ali quando eu atendo as gestantes do pré-natal de alto risco, que elas têm muito essa ideia. Elas chegam assim, ah, mas quando que vai ter que agendar a cesárea? Quando que o bebê vai ter que nascer? Eu falo, não é isso. O objetivo do pré-natal é que você tenha uma gestação saudável o suficiente para você ter o seu parto na hora certa. Não é para você ter indicação de abreviar isso, ou mesmo através de uma cesárea, né? Não é pra gente ter uma prematuridade iatrogênica, né? Que iatrogênico significa que você causou o mal. O nome dessa prematuridade que você faz o parto antes por necessidade é iatrogênica, mas na verdade você tá tentando ajudar, né? Então não é isso. O ideal é você ir levar a gestação até o termo. Muitas vezes vai precisar induzir, vai precisar fazer alguma coisa para não nascer nos 40 semanas, alguns casos até antes, mas o ideal é que não cause prematuridade. Mas óbvio que se você não consegue controlar isso, a prematuridade pode acontecer tanto por necessidade, igual eu falei, bebê não tá legal, ou mesmo a mãe, né? Casos assim mais comuns, geralmente o bebê, né, que a gente vê complicar, a mãe é casos pontuais, por exemplo, doenças cardiológicas, doenças renais, lúpus, são doenças que costumam dar mal-estar para ambos, né? Para a mãe e para o feto. Mas as doenças de gravidez, que começam na gravidez ou que são leves antes da gravidez, elas frequentemente vão atacar mais o feto do que a mãe. E aí acaba que pode acontecer até prematuridade sem que você intervenha, né? Acontece sozinha. A gente fala até que é a natureza, né? A natureza vê que aquilo não tá evoluindo do jeito que esperava e acaba tendo muito... O que eu tive, assim, de acompanhante, assim, de acompanhar a gravidez de autismo, por exemplo, de diabetes tipo 1, que é um super desafio pra gente. São glicemias muito difíceis de controlar muitas vezes, que o bebê entrava em trabalho de parto prematuro com 32, 33, isso daí eu já vi várias vezes. É o mais comum. E não acontece tanto com o diabetes estacional, porque o diabetes tipo 1 é uma doença mais antiga e mais difícil de controlar. Já o diabetes estacional, 80% vai controlar com dieta, vai ser super indolente, então não são casos clássicos de dar assim, trabalho de parto prematuro, mas o diabetes tipo 1 sim, a hipertensão crônica, a pré-eclâmpsia com característica severa, todas essas podem dar de forma espontânea mesmo, entrar em trabalho de parto e pronto. Por quê? Porque fatores inflamatórios, aquilo que eu falei no começo, né, que são um dos causadores aí do parto prematuro. E Carla, falando agora um pouquinho sobre a nossa triste época do ano, sobre a pandemia, né? A gente sabe que, infelizmente, infecções por Covid durante a gestação tem se mostrado, sim, uma das causas de parto prematuro. Então, aumenta um pouquinho a chance aí de parto prematuro.
Ainda não tem muita coisa na literatura, né? Não sei se você tem visto muita atualização relacionada a isso, mas fala um pouquinho sobre o Covid, sua experiência, o que você tem visto aí na maternidade. Ele tem sido, até recentemente, até tem aumentado um pouco. No começo nem tanto, mas parece que essa segunda onda aí tá um pouco pior, tanto de gravidade, infelizmente, assim, até de acometimento de gestante. E acho que também um pouco a amostra viciada, né? O pré-natal de alto risco, infelizmente, tem muita mulher com complicação, com doenças que não tá tão bem controlada, e são, com certeza, as pessoas que acabam sofrendo mais com o coronavírus aí grave. E tem prematuridade, sim, causada por ele, tanto do ponto de vista espontâneo, né? Porque entrou em trabalho de parto, rompeu bolsa na maioria das vezes, quanto por necessidade, porque o bebê faz restrição de crescimento, ou porque a mãe entra em insuficiência respiratória, que é muito horrível. E a gente tem visto, sim, tá complicado essa situação, inclusive, bem complicado. Né? Tem serviço que eu conheço que já perdeu 4, 5 mães, é uma coisa assim, e aí o bebê, né? Não tá, a maioria não tá de termo. Então tem que nascer porque a mãe tá numa situação tão ruim, né? Que você consegue, às vezes, com o parto, talvez dar um pouco mais de condução para ela, ventilar melhor o pulmão, mas nem sempre isso é possível. Então o É. bebê acaba nascendo antes para salvar ele, porque a mãe em si, às vezes, está numa situação mais difícil. Eu acho importante lembrar que o que tem acontecido também, que eu vejo bastante aqui no Instagram, eu não trabalho diretamente com isso, mas que as mães que têm quadros leves de Covid não têm indicação de interromper a gestação, né? Então Sim, é só falando de casos graves, de casos que precisam de internação, casos geralmente que a mãe está entubada, ventilando, tá e no que a mãe. UTI. Então, se a gestante tem Covid, tem sintomas leves, por mais que isso pode de alguma forma afetar a placenta, a gente ainda não tem muito bem esclarecido na literatura quais são as consequências do Covid para a gestação, essa mulher não tem indicação de interromper a gestação. Inclusive porque a gente vê na literatura e na prática clínica uma pior evolução das puérperas, né, em relação ao Covid. Então, a puérpera está passando por um momento ali, né, uma alteração hormonal, ela está inflamada no pós-parto, ela está com a imunidade reduzida. Então, para essa grávida que acabou de parir, e às vezes tem uma cesárea indicada sem nenhuma indicação pelo feto e nem pela mãe, só porque ela está com Covid, isso não está indicado, viu? Só está indicado se realmente a mãe estiver correndo risco ou se o bebê estiver correndo risco para a gente interromper uma gestação com a mãe com Covid. Até porque ela vai se lidar melhor com esse Covid leve, passando isso e parir depois, do que a gente interromper a gestação nesse momento, colocá-la, né, dentro de um hospital, fazer uma cirurgia sem necessidade, aumentar a chance de sangramento, infecção e tudo, todos os riscos que uma internação hospitalar oferece. Sim, sim. Cesárea é sempre uma cirurgia, é isso que eu falo para todas as pacientes, até do pré-natal de alto risco. Tem que lembrar que quando você vai operar qualquer coisa, você passa até por consulta com o anestesista para garantir com o cardiologista que você esteja no seu melhor. Então, operar uma pessoa doente, seja de Covid, seja de hipertensão descontrolada, diabetes descontrolado, não é a melhor coisa. Né? Isso aí a gente só faz se tiver um motivo muito grande. Você fala, nossa, isso daqui é a melhor decisão que eu posso tomar. Se não é a melhor decisão que você pode tomar, se você pode esperar e controlar, com certeza o benefício é para ambos, para a mãe e para o bebê. Né? E mesmo os casos de Covid aí que tem aparecido restrição de crescimento, nem toda restrição de crescimento é indicativo de você interromper na prematuridade, né? É só se ela tiver uma alteração importante de Doppler aí. Porque tem alterações de Doppler que muitas vezes são muito iniciais, não é nem alteração ainda, pré-alteração, ou é alteração de Doppler, às vezes, que não é nem fetal, né? Doppler, na verdade, é um estudo do fluxo sanguíneo no vaso, você pode fazer de onde você quiser. Então, assim, são Dopplers de feto alterado, e isso até, graças a Deus, eu não tenho visto tanto, não. Às vezes é mais restrição de crescimento sem alteração de Doppler. E essas aí, certamente, que você não precisa sair fazendo bebê prematuro, se for só isso, né? Sem dúvida. E Carla, as gestantes que têm Covid ou tiveram Covid durante a gestação, tem algum cuidado especial a mais, assim, de acompanhamento, de ultrassom? O que tem sido recomendado? As minhas até já fazem bastante ultrassom, então eu não mudei muito a minha prática, mas o ideal seria, sim, logo que passou o período crítico aí, que já se recuperou, que já passou os dias aí de isolamento, fazer e logo uns 15 dias depois repetir, dar uma olhada nessa vitalidade do bebê, dar uma olhada no crescimento, né? Se tem apresentado aí o mesmo ritmo de crescimento, mas é bom lembrar isso, que é uma exceção. A maioria vai passar por isso de uma forma muito tranquila, né? Não é para criar desespero. Infelizmente, a gente não consegue controlar, né? E os serviços de pré-natal e de exames pré-natais são extremamente importantes, então as gestantes têm que continuar fazendo. Mas, assim,
evitar as outras exposições e saber que, né, por mais difícil que seja, que a gente sofre mesmo com tudo isso, com será que vai nascer prematuro, gravidez é um momento que a gente tem medo de tudo, né? Eu lembro quando eu tava grávida, cada exame que eu ia fazer, eu pensava, né, nossa, tomara que venha normal. E cada semana que eu passava, eu também pensava, menos uma semana agora, se nascer prematuro é menos ruim que semana passada, que é menos ruim que a anterior, e por assim vai, né? Porque a prematuridade é pior conforme mais precoce ela é. Então, mesmo quem tem histórico de ter contraído aí a doença, né, o coronavírus na gravidez, fique tranquilo que o que a gente vê no hospital é a pontinha do iceberg. Graças a Deus, aí a maioria vai muito bem, né? Tem muita Nossa, gestante minha que teve e tá normal, assim, não teve nada. ótimo. E perguntaram um pouquinho das dúvidas que você anotou aí. Me perguntaram bastante assim sobre as consequências da prematuridade, né? Quais são os riscos que esse bebê tem. E aí isso varia muito da idade gestacional, né? Então a gente tem bebês prematuros extremos, menores de 28 semanas ali, que podem ter sequelas pulmonares, que podem ter sangramentos cerebrais, interintraventriculares por conta da prematuridade, mas quanto mais velha essa criança vai nascendo, maior a chance dela não ter sequela nenhuma. Então, muitas vezes, um prematuro tardio ali, de 32, 34, 36 semanas, não vai ter sequela nenhuma. Vai ser uma criança absolutamente normal. Graças a Deus, a gente tem UTIs neonatais bem equipadas, né? A gente tá cada vez menos invasivo no UTI neonatal, então a gente entuba a criança quando realmente precisa muito. A gente tenta sempre manter essa criança fora da ventilação, minimizar os riscos dessa criança sangrar a cabeça, de ter infecção na barriga, né, enterocolite, então a gente alimenta logo. É importante falar para essas mães que a presença delas na UTI é super fundamental, né? Lembrar que a gente precisa tentar manter ordenha em casa para oferecer o leite materno para essa criança, porque faz toda a diferença, diminui chance de infecção, diminui chance de enterocolite intra-hospitalar. Então, falar da prematuridade, assim, das consequências é muito vasto, né? Mas quanto mais tempo a gente conseguir adiar essa gestação, quanto mais pertinho ali do termo, muito melhor para o bebê, muito melhor para a mãe e muito menos chance de sequela essa criança vai ter. Sim, exatamente. Aliás, as mães de prematuro aí são umas fortalezas aí, eu admiro demais, assim, dá até a gente encontra ali no corredor, né, as que eu conheço e sempre dá um abraço, nesse momento até não pode, né, mas às vezes a gente não aguenta. E, nossa, a presença realmente é fundamental, assim, né, o bebê precisa demais da mãe, mesmo em UTI. E com certeza isso, quanto mais tardia essa prematuridade, melhor, até no sentido dessa, né, da descida do leite, da quantidade que é possível ordenhar, mas nossa, já vi mães assim com prematuros extremos, assim, de 24, 25 semanas que conseguiram amamentar exclusivo o bebê durante a internação na UTI e depois. Então tem casos assim, óbvio, né? É super difícil, não tô falando que todo mundo vai conseguir, sei que é muito difícil, né? Até como mãe de um bebê que nem. Na verdade, a Luísa até foi prematura, acredite se quiser. Mas foi prematura pelo capurro, né? Porque a minha menorreia, a última menstruação dava 38, mas o capurro deu 36,3, se eu não me engano. Então, já sei que não é fácil, né? Imagina um bebezinho tão prematurinho, mas com bastante, assim, informação, apoio e tal, é possível conseguir um pouco mais, né? Já é uma situação muito difícil. Carla, eu queria tocar num assunto um pouco delicado aqui em relação à cesariana, sobre você falou da diferença de idade do capurro, da idade gestacional pela última menstruação, né? Então, uma coisa que eu falo muito no Instagram é sobre cesárea agendada, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu sou uma pessoa, bom, bem contrária a isso, a não ser que tenha uma indicação formal, né? Eu sei que existem algumas indicações obstétricas para se agendar uma cesárea, como, por exemplo, uma placenta prévia que não pode entrar em trabalho de parto, que aumenta a chance de sangramento, enfim. Mas são poucas as indicações de uma cesárea agendada, né? E muitas vezes essa mãe opta por cesárea, ela tem o direito de optar por cesárea. A cesárea agendada pode provocar um bebê que não está maduro ainda para nascer. E ele pode, na verdade, não ser prematuro, mas ele pode ter um desconforto respiratório, ele pode precisar de uma intervenção, de uma UTI. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. É muito engraçado que eu sempre falei isso, né? Eu falo, olha, a gente imagina quanto tempo o bebê tem, né? Você faz a conta lá, mesmo que a tua menstruação e o teu ultrassom bata, porque qual que é o jeito de você ter mais segurança da idade gestacional? É a tua última menstruação ser certeza, você ter aquilo anotado, seu ciclo ser irregular, e bater com o seu ultrassom que você fez precoce, né? Que você fez até umas 10 semanas. Até 14, 15 é razoável, mas até 10 semanas é melhor. Então, se você tem tudo isso, ainda assim
né? Essas contas são estimativas. Por isso que não é uma boa você fazer uma cesárea agendada também, né? Não é a única coisa, mas também não é bom por isso, porque você não sabe exatamente de quanto tempo tá aquele bebê, né? E eu falei isso a minha vida inteira e aconteceu comigo. Eu não fiz uma cesárea, né? Minha filha nasceu de parto normal, foi um trabalho de parto espontâneo. Eu tava de 38 semanas, não é mais prematuro, mas não é uma idade estacional que seja assim maravilhosa, né? É um termo, mas é um termo precoce que a gente chama, ou seja, não completou todo o desenvolvimento, que tem que ser no mínimo aí umas 39 semanas, né? E eu tava esperando essa data, inclusive, do jeito que eu sou tranquilona, eu não tava nem com as coisas toda pronta, eu tava em casa bem de boa, tinha acabado de tirar férias, é meu primeiro dia de férias, né? Trabalhei igual uma maluca, que aliás também é risco para parto prematuro, viu, gente? Trabalhar em turno da noite, fazer mais que 40 horas de trabalho semanal, quem puder mudar essas coisas mude. Mas enfim, não tive trabalho de parto prematuro, mas tive com 38. E aí quando a Luísa nasceu pelo Capurro, deu 36,3. Eu sei que o Capurro também lá tem seus erros, não é uma coisa perfeita, mas já me deu aquele sustinho, sabe? E ela foi, assim, fez hipoglicemia, acabamos ficando internada um pouquinho mais por causa disso, tive, né, dificuldade de amamentar, ela era bem pequenininha, se ela tivesse ficado ali mais umas 2 semanas, que seria o ideal, né, nascer com 40, ela teria ganhado mais uns 400 gramas, que seria a média, teria chegado aí nos 3 quilos. Então, essas são coisas que a gente não pode desprezar. Dentro da barriga, o bebê não respira. Ele vai respirar a hora que ele nascer a primeira vez. E como que ele sabe que ele está prestes a nascer? Como que ele tem isso? Existe toda uma cascata de hormônios que as contrações de treinamento vão liberando e que aquilo vai preparando o bebê. Então, se você agenda uma cesárea assim, totalmente agendada, e principalmente nessas datas meio que 38 semanas e pouquinho, você está correndo mais riscos, né? Lógico que não vamos dizer também que vai ser ruim para todos os bebês, todos vão internar, longe disso, né? Então, o que a gente fala é tentar evitar isso ao máximo. Então, se a sua cesárea não é uma cesárea que tem uma indicação de agendar, tentar pelo menos entrar em início de trabalho de parto, se for possível, né? O trabalho de parto em si, ele é progressivo. Então, o comecinho dele não é uma dor horrorosa, uma coisa insuportável. É uma coisa leve, que dá para tolerar. Então, se você consegue isso, você já tem meio que uma ideia de que o bebê tá com os mecanismos dele mais desenvolvidos, né? Porque a Luísa, apesar dela ter nascido aí de 36, ela não teve nenhuma questão para respirar, não precisou de oxigênio suplementar, não foi para UTI. Ela só era pequenininha e teve uma dificuldade de mamar, que eu acho que um pouco dessa idade estacional que ela nasceu aí. Mas se você agenda, você tá perdendo todos uns passo a passo aí que poderia ajudar. Então, assim, não é, né? Óbvio que o mecanismo de parto ajuda mais. Mas se você puder ter o início, pelo menos, já é bem benéfico. E não é só para o bebê, é para a mãe também. Porque isso diminui o risco de hemorragia, diminui o teu útero tá mais preparado para você fazer uma cirurgia. Então, não é aquele útero grossão que sangra um monte. É um útero que responde melhor, que contrai melhor no pós-parto, que vai ter menos risco de sangramento. É um bebê que durante a extração é mais fácil de você tirar, então você não precisa ficar movimentando lá dentro. Então, tem várias coisas que ajudam. E também melhora a descida do leite, né? Porque a cesárea agendada, em geral, leva um pouquinho mais de dias aí pro leite descer. Então, é uma coisa que dá para fazer para minimizar. E as pessoas que não conseguem se imaginar aí tendo um parto normal, né? Pelo menos que espere esses primeiros sinais aí do bebê, ajuda muito. Ah, e eu ia falar também, né? A prematuridade também não necessariamente é uma indicação de cesárea. Depende do mecanismo, né? Por exemplo, se a gente está em trabalho de parto prematuro, não existe na literatura assim, uma recomendação de ter que fazer cesárea porque o bebê é muito pequeno, porque o bebê é muito frágil. Depende de vários fatores. Você tem que levar em consideração o histórico da mãe, a opinião da mãe, mas dependendo do grau de prematuridade, é uma cesárea muito difícil de ser feita. Então, cesáreas de bebês muito pequenininhos, assim, 24, 25, 26 semanas, são muito difíceis para o obstetra fazer. Óbvio que a gente é treinado, capacitado para isso, mas podendo evitar é uma boa, porque o útero ele tem um formato diferente no final da gravidez e o local que a gente faz o corte da cesárea, ele só se forma bem no finalzinho da gravidez. Então, se você faz uma cesárea bem precoce, muitas vezes esse local aí de corte não está nem pronto. Então, às vezes você tem que fazer uma cesárea no útero como um todo, abrir ele de fora a fora. Assim, isso é bem ruim para o futuro gestacional daquela mulher. Então, a prematuridade também em si não necessariamente é uma indicação de cesárea. Depende de vários fatores, né? De se o bebê tá bem, né? Qual que é a posição que ele tá lá, qual que é a posição da placenta, qual que é a condição materna. Mas pode ser parto normal na maioria das vezes.
Teve até o caso fatídico aí, né, da Romana, que teve um parto prematuro de 32 semanas por conta do Covid. Foi um parto normal, né? Ela chegou, teve um descolamento de placenta, um sangramento, né? Depois teve uma complicação aí de coagulação, uma CIVD pós-Covid. E o parto foi normal, né? Então já chegou nascendo, na verdade não fazia sentido nenhum submetê-la a uma cirurgia se a criança já nasceu, já chegou nascendo, né? Chegou com um trabalho de parto bem avançado. E uma coisa que perguntaram em relação ao que você falou, né, da hipoglicemia, né, na UTI neonatal. Então, os bebês prematuros e os bebês baixo peso, então os bebês que nascem abaixo de 2,5 kg, eles têm sim uma indicação de fazer uma triagem para hipoglicemia. Então, normalmente eles ficam aí com a pontinha do dedo, com o destro, a cada 6 horas, a cada 4 horas, dependendo um pouquinho do protocolo do hospital. Mas é uma indicação porque eles realmente têm uma chance maior de fazer hipoglicemia, né? Mas isso nem de longe está recomendado ou indicado usar fórmula. Então, é uma coisa que eu falo bastante, né? Então, se a mãe está com condição de amamentar, a primeira conduta para uma hipoglicemia sem muito sintoma, claro que se for uma hipoglicemia grave, a gente precisa intervir mais rápido, né? Abaixo de 20, geralmente. Mas se for uma hipoglicemia leve, a criança estiver bem, a primeira conduta é sempre botar no peito. Então, é uma coisa que eu acho que gosto bastante de deixar claro, porque muitas mães acabam cedendo a fórmula lá na internação, porque a criança faz hipoglicemia, mas na verdade ela tem leite, ela tem colostro, esse colostro é suficiente para suprir as necessidades desse bebê nos primeiros dias. Isso, tem hipoglicemias que às vezes são, né, não sei se é um protocolo igual para todos os hospitais, mas tem hospital que às vezes considera menos de 60 já é hipo, e se a gente não souber essas coisas, a gente Normal, assim, qualquer o que valor a de referência. literatura fala é Eu, uma então, travadinha. eu não lembrava. E aí, quando alguém vinha fazer, eu ficava desesperada com o valor, assim, achava que tudo era, né? Enfim, foi super estressante. Então, isso é bom de lembrar mesmo, porque às vezes a gente acha que o bebê, se não tá com 45, 50 de destro ali, que se não der fórmula, ele vai morrer nos próximos 30 segundos. Não é, graças a Deus, não é assim. Claro que não, é. A gente considera pela literatura abaixo de 40 hipoglicemia, né? Então, o bebê, geralmente, nos primeiros dias, como o volume do colostro é pequenininho, ele não vai ter glicemias de 100, né, 90, ele vai ter glicemias ali mais limítrofe. Então, a gente considera 40 e sempre a primeira conduta é tentar colocar no peito, né? Pra gente preservar essa amamentação, porque senão viu aquela cascata, né? Toma a fórmula agora, não estimula o peito da mãe, o peito da mãe não enche, aí vira aquela coisa toda e a criança sai da maternidade tomando fórmula por causa de uma hipoglicemia que ela fez, que às vezes nem era hipoglicemia, enfim. Então, é uma das grandes causas de desmame precoce, e essa introdução de fórmula precoce na maternidade. E muitas vezes é o que você falou, as mães estão frágeis, acabaram de ter um neném, elas estão com medo desse bebê estar bem e acabam ficando vulneráveis. Então, é isso que eu falo, precisa ter informação, né? Precisa estudar antes, precisa se preparar antes para que vocês tenham menos surpresas na hora do trabalho de parto. Com certeza vocês vão precisar de ajuda, vão precisar de gente junto, mas se a gente está preparado, isso muda muito, né, a nossa conduta em relação à amamentação e ao parto e tudo mais. Sim, com certeza. Nossa, a gente deixa de se preocupar semana a semana com a gravidez e tudo mais para se preocupar com isso, assim, com o pós-parto. E você nunca sabe se o bebê tá mamando ou se não tá, você não sabe se tá saindo leite ou se não tá, né? Porque não é transparente igual a mamadeira acho que dá uma paz de espírito, porque você vê aquele líquido Você indo vê embora, né? mamando, né? Então, assim, não tem nada fácil, infelizmente, nem em ser gestante, nem em ser mãe. Mas com certeza saber bastante coisa ajuda e, né, contar aí com as pessoas que puder contar, tanto profissionais, pediatra, obstetra, consultora de amamentação, enfim, nutricionista, todo mundo aí que puder, que você tiver acesso e com a família também, né? Com as amigas que têm experiência. Eu, assim, percebi que ajuda muito. Verdade. Carlinha, vamos de pergunta? Você queria falar mais alguma Vamos. coisa? Ó, Não, acho que perguntaram eu lembrei isso. colo de útero meio aberto, é chance de parto prematuro? Sim, tem alguns estudos que mostram assim que você ter com 24, 25 semanas aí algum grau de dilatação, que geralmente dá para você notar, né, se fez toque por algum motivo ou até se fez esse ultrassom aí transvaginal e viu, ele aumenta o risco sim de parto prematuro. É uma das formas que a gente usa para avaliar. Mas a maioria, graças a Deus, não vai ter, não. A gente vê ele encurtar, mas não vê abrindo. Mas lógico que existem casos que às vezes já chega até com dilatação maior, com 2, 3 centímetros. Vai fazer o ultrassom, né? Eu acompanhei aí não era meu, era de um colega, mas
Ajudei aí com algumas coisas. Um caso assim, que a pessoa foi fazer ultrassom morfológico de rotina e de lá foi direto para o hospital internar e passou semanas internado, porque eu tava assim, com 3 centímetros de dilatação e não tinha nem percebido. E, com certeza é uma insuficiência estímulo-cervical que a pessoa tem. E não tem como saber mesmo. Sim. E falaram aqui um pouquinho sobre repouso e esse colo curto, ou a cerclagem. O repouso Ótima. é um repouso relativo, né? Isso, ótima pergunta. Inclusive tem se escrito bem em negrito, assim, tudo que a gente lê, que ele não é o repouso, assim, eu lembro de ter visto muito na residência não, na época da faculdade, assim, gestante internada por semanas, né? Exceto se realmente você tem uma dilatação já proeminente, um colo aberto, com a bolsa saindo, né, herniando, que a gente fala, e que você não dá mais para fazer uma cerclagem, não tem o que fazer, que daí a gente coloca em repouso mesmo, que não pode levantar da cama para nada, mas isso são casos, assim, nossa, é muito difícil a gente ver, graças a Deus, mas existe, né? Eu tive alguns aí esses tempos, né? E essas coisas, quando vem, nunca vem sozinha, sempre vem um, dois, três, depois, graças a Deus, passa um tempo sem ver. Mas fora isso, a pessoa que fez cerclagem, a pessoa que tá usando progesterona por colo curto, é um repouso, e tá em casa, né? Essas pessoas que estão em casa, é um repouso leve e que, assim, não tem comprovação de que isso funcione, mas a gente usa porque é bom senso, né? Não dá para saber. Pegar peso, né, coisas acima de 5 quilos, por exemplo, aumenta um pouco o risco porque a gente faz aquela pressão intraabdominal quando a gente pega o peso, né? Então isso a gente sempre recomenda evitar. Mas, por exemplo, tem gente que fala, eu moro numa casa com sobrado, eu tenho que subir e descer a escada, tem problema? Não tem. Mas você pode subir e descer a escada, contanto que você não faça isso várias vezes no dia, não carregue peso. Agora, se você está internada por uma situação dessas que eu falei mais dramática, aí teu repouso com certeza vai ser praticamente absoluto. Assim, talvez, dependendo dos casos, até dá para levantar para ir ao banheiro e tal, mas na maioria das vezes, se o colo tá aberto assim, com a bolsa saindo, não dá nem para fazer nada. Mas são casos bem mais raros, né? É Muito importante a mais gente raro. falar isso, porque vamos pensar assim, pro obstetra, às vezes é muito mais fácil falar, faz repouso. Não tô nem falando de colo curto, mas para outras condições da gestação. E a gestante perde tanto quando ela não faz Nossa, atividade física, quando ela não se movimenta, sim. quando ela não. Principalmente aquelas contrações de Braxton Hicks, que às vezes é contração de treinamento mais dolorosa, mas que acontece e não quer dizer nada. Tem gestante que tem várias com muita dor, não caracteriza trabalho de parto prematuro, por quê? Porque não tem ritmo, não tem dilatação, o colo não muda, você avalia, né? Na dúvida, quando a gestante vem, para mim, que a queixa é muito importante, eu examino, lógico, a gente tem que olhar, e você vê que não é nada, mas às vezes elas já vêm falando que passou em outra obstetra que falou para ela parar de fazer o pilates, parar de fazer a caminhada, eu já volto tudo. Falo, não, pelo amor de Deus, pode voltar, né? Porque senão você vai, imagina, né? Se fosse um trabalho de parto prematuro de verdade, você estaria internado inibindo. Se nada disso aconteceu, né? Se você tá bem, tá em casa, óbvio, com alguns cuidados, talvez começar a doer, você para um pouco, né? E troca, faz um pouco hoje, um pouco amanhã, não faz 40 minutos, faz 20. Mas, assim, não parar, com certeza, tem muita implicação negativa, assim. Sim, fora que você fica em casa deitada comendo, engordando, Sim. aumentando seus outros riscos de ter outras complicações na gestação. Então, Tendo dor de realmente, tudo. fora psicológico, né? Fora que a gente fica. Então, para o médico é fácil falar, faz repouso. E para a mulher que está vivendo aquele dia a dia, realmente não é fácil, né? Não é fácil, Perguntaram não. aqui, Carlinha, de psoríase, se tem relação com parto prematuro. Olha, eu nunca pesquisei psoríase em específico, mas assim, sendo uma doença que é crônica, né, e que muitas vezes pode estar descontrolada e tem um pouco a ver com a parte inflamatória, imunidade, pode provavelmente ser sim. Mas tem quadros de psoríase que são leves e tem quadros mais complexos, né? Imagino que os casos leves, os casos que eu tive de psoríase agora que eu tô pensando aqui na estação, todos eram tranquilos, assim, a paciente usava medicação tópica, então não era, mas imagino que se for aqueles mais sistêmicos, graves, usando corticoide e tal, é possível sim. Uhum. E perguntaram aqui se cirurgia de mioma submucoso e endometriose profunda há 3 anos. 40 anos sem indicação de cesárea. Acho que depende um pouco desse mioma, né, Carla? Depende. Muito tempo falou-se que cirurgia de mioma sempre ia ter que ser cesárea, né? Era uma das indicações, porque na maioria das vezes o corte no útero é parecido com esse que eu comentei aí do prematuro extremo, né? Um corte no útero que você lesa muito as fibras dele. Então, o risco dele romper, né? Dando um trabalho de parto, ele abrir, é maior. Agora, o submucoso é um mioma que é por dentro do útero. Então, muitas vezes a pessoa operou aquilo por esteroscopia, tirou, não danificou muito as fibras, teria que ver o relatório da cirurgia de como que fez. Mas, assim, é uma das coisas que o pessoal geralmente recomenda cesárea, mas dá para individualizar bem, dependendo de onde era esse mioma e de como foi tirado, do tamanho e tudo.
Idade não é indicação de cesárea, né? Não, Indicação de nem um cesárea. pouco. Endometriose também muitas vezes não, né? Também não, endometriose não, porque a cirurgia de endometriose você mexe em outros órgãos, né? Você mexe em bexiga, você mexe em intestino, você mexe em ovário, mesmo quando você mexe em útero, assim, você não lesa o útero diretamente. Então, a do mioma e talvez, mas teria que ver o relatório. E a idade não é mesmo, o pessoal gosta de pôr idade, tanto para adolescente quanto para mais velho, assim, que não pode, mas não é verdade, né? Como eu falei, por ser uma cirurgia, ela exige uma recuperação assim mais demorada, mas então o melhor é que a gente não faça quando tenha outras coisas junto, né? O ideal é se programar para um parto normal. Óbvio que se não for possível, como a gente sabe que 15, 20% aí não consegue, não por algum motivo tem uma indicação de cesárea, ok, né? Mas eu sempre falo que uma cesárea com indicação, mesmo que ocorra uma complicação, por mais boba que seja, né? Uma infecção de ferida, qualquer coisa assim, uma dor crônica, você sempre vai saber que você fez aquilo e foi uma necessidade. Agora, quando você optou, é um pouco duro, assim, da gente ter as consequências depois no final, né? Uhum, sem dúvida. Perguntaram aqui no. Deixa eu selecionar a pergunta aqui, ó. Sobre a incubadora, para que serve a incubadora? Bom, eu acho que eu vou responder essa. Então, a incubadora, ela serve para manter tanto a temperatura quanto a umidade da pele do bebê. Então, ela é como se fosse um casulinho, assim, né? Todo aquecido, mantém uma umidade bem alta ali, porque a pele do bebê prematuro, ela é mais sensível à perda de calor. Então, se a gente deixa um bebê prematuro, principalmente prematuros extremos, né? No ambiente, assim, ele vai perder calor, vai fazer hipotermia, então temperaturas baixas, então a incubadora serve para isso. É como se ela imitasse o útero, né? Então, um ambiente mais quentinho, a gente consegue também ofertar oxigênio ali dentro daquela incubadora, então ela serve para preservar a temperatura e para preservar o calor ali dentro. Mas tem indicação principalmente para os bebês mais prematuros, os prematuros extremos. Não sei se alguém mais tem dúvidas sobre prematuridade. Tem bastante pergunta aqui, mas não está relacionado ao tema de prematuridade. Então a gente vai focar aqui. Eu fiz um post hoje sobre vacina para gestante de Covid, né? Acho que você tem a mesma opinião que eu. Inicialmente eu fiquei bem apreensiva, né, em relação à vacina no primeiro trimestre, etc. Mas já saíram algumas recomendações oficiais, tanto do Ministério da Saúde quanto da Febrasgo, né, indicando sim a vacina em gestante. Então a gente não tem assim, né, um zilhão de estudos mostrando segurança, mas a gente conhece o mecanismo das vacinas e para gestantes Isso. que têm um fator de risco maior ou para aquelas que estão na linha de frente. Claro que a gente tem que individualizar com obstetra, mas a indicação é de vacinar, né? Sim, vacinar as que tem já, né, disponível aí, as pacientes que tem disponível, que trabalham na linha de frente, a gente já tá falando. As que tem muito medo, a gente entende, pede para vacinar depois do primeiro trimestre, né, depois que ficar tudo bem, mas poderia-se até vacinar antes pensando nisso, né, no custo-benefício. E agora já tá começar a campanha da gripe também, então é outra que é muito bom de vacinar e que dá aí para todas as gestantes e que com certeza é assim importantíssimo até na prevenção de doença grave, de prematuridade, de tudo. E o ideal é pelo menos uns 15 dias aí, quem tomou a vacina de coronavírus, esperar uns 15 dias da última dose para tomar de gripe. Entendi. Legal. Perguntaram aqui sobre hipotiroidismo controlado, se pode ter como consequência um parto prematuro. Não, geralmente hipotiroidismo, se for hipotiroidismo assim que não é doença autoimune, né, não é Hashimoto, tiver bem tudo bonitinho, não. Ele costuma evoluir muito bem, assim, não ter complicação nenhuma, mas lógico que se não tiver controlado, se for uma doença autoimune que não tiver bom, pode ser também. Taxa de referência de glicose após as refeições. Não sei se ela está falando de diabetes Ah, gestacional. imagino que sim. Aí vai depender do que a pessoa mede. Se mede 1 hora depois das refeições, é até 140. Se mede 2, é até 120. Eu prefiro de 1 hora, mas tem muita gente que pede 2. Legal. Perguntaram aqui sobre conização do colo, se isso tem relação com parto prematuro extremo. Tem os cones de antigamente, que eram cone frio, que a gente fazia com bisturi, eles eram mais agressivos, eles tiravam uma parte mais, assim, importante do colo do útero, né? Tiravam um recheio, que é o colágeno que sustenta. Então, eles eram mais relacionados a isso. Hoje em dia, os cones que a gente faz, né, que são por alterações aí do Papa Nicolau, da biópsia, são cones que a gente faz com uma alcinha quente. Então, ela tira milímetros, assim, da superfície do colo do útero. Mas, ainda assim, dependendo, né, se você o quanto que você tirou de canal ali do colo, né? Às vezes um cone que seja um pouquinho mais
tira uma peça um pouquinho mais gordinha, isso pode acontecer sim. Então, não que vá acontecer com todas, tá? Então, esse cone aí de alça, é muito raro a gente ver um caso que evolui para parte prematura extrema, mas é possível. Mais uma vez que teria que ver como é que foi feito esse cone. Mas o ideal daí é fazer aquilo que eu falei, de fazer as medidas de colo mais precoce. Você ficar fazendo ultrassom desde as 14 semanas, de 2 em 2 semanas, para acompanhar esse crescimento. Ao invés de fazer igual quem não tem absolutamente nada, que vai e mede com 20 semanas no morfológico, essa pessoa, o ideal seria medir a partir das 14 a cada 2 semanas. Começou a encurtar, já está com progesterona e já considera fazer a cerclagem, se for o caso, né? Mas como você já teve uma perda, infelizmente, numa próxima gestação já tem que fazer a cerclagem lá com 12 a 14 semanas já fora do risco de evoluir para de novo acontecer. Sim. Perguntaram se a doença da membrana hialina só acontece em prematuro. Sim, só acontece em prematuro e geralmente prematuro abaixo de 34 semanas. São os prematuros de maior risco para a doença da membrana hialina, que é uma alteração na produção de surfactante, que é uma substância que deixa o pulmão com os alvéolos abertinhos, assim, né? Quando a criança não tem surfactante suficiente, quer dizer que o pulmão não está maduro o suficiente. E é por isso que muitas vezes é indicado aquela injeção de corticoide, né? Para as mulheres que têm risco de parto prematuro. Então, não é uma indicação para toda gestante. Para gestantes de baixo risco, não tem indicação nenhuma de fazer corticoide. Mas para gestantes de alto risco, de um parto prematuro, é indicado fazer o uso do corticoide, né? Justamente para diminuir a chance da doença da membrana hialina. Não é, claro que não é 100% que consegue evitar, mas ajuda um pouquinho, né, Carla? Ajuda. E ideal é fazer realmente quando você já está programando para nascer ou tá vendo que vai nascer, porque senão também ele faz um pico, depois ele desce, né? Ele não dura para sempre. Então tem que pesar bem a hora de fazer, mas ajuda. Tá legal. O uso de prednisona durante a gestação pode causar parto prematuro? Engraçado essa pergunta da prednisona, porque o pessoal já usou até como tentativa de tratamento de prevenção, né? Então, na verdade, não dá parto prematuro, que tem que ver o motivo pelo qual tá usando, né? Se tem uma doença autoimune, alguma asma que tá muito descontrolada, essa sim. A prednisona em si não. Mas também não funcionou como prevenção, não. O pessoal testou muita coisa, já testou isso, testou vitamina, testou AS. AS parece que tem um leve componente de ajuda, mas ainda tá precisando comprovar melhor. O único que sabe mesmo que previne é a progesterona e o ômega 3. Por Legal. enquanto é isso. TSH elevado tem risco de nascer antes? Que é o que a gente falou aqui do hipotireoidismo, né? Qual a causa? Tem tem que controlar o TSH, né? O ideal é isso. Eu nunca indiquei interrupção de gestação por causa de TSH descontrolado, porque você tá vendo isso a gestação inteira. É difícil que alguém vai colher isso só no final e ser surpreendido com esse resultado, né? Se a pessoa já tem, ela já tá colhendo ali mensal, se ela tá fazendo um tratamento, né? Mas, assim, óbvio que se tiver qualquer descompensação de qualquer doença, sempre é um risco. Mas eu nunca vi um TSH alterado indicar um parto prematuro, não. Sem dúvida. E a causa tem que investigar, né? Tem que ver se é doença autoimune, tem que ver se tem alguma alteração da tireoide prévia, tem que ver se está tomando hormônio demais, se já tem, se está tomando hormônio. Então tem que investigar a causa. Aí sugiro que você procure uma endocrinologista em É. conjunto com o seu obstetra para fazer essa investigação. As últimas perguntas aqui que a gente está dando 1 hora já. O que a intubação no bebê prematuro pode acarretar ao longo do seu desenvolvimento? Em relação ao desenvolvimento, se for uma intubação apenas por doença pulmonar, a não ser que essa criança passe por um processo de hipóxia, ou seja, falta oxigênio, tenha uma intubação grave, precise ventilar muito grave, normalmente isso não acarreta em nada no desenvolvimento. Agora, se a criança tem, por exemplo, sangramento da cabeça por conta da prematuridade e aumenta a chance de ter sangramento quando a criança está entubada, aí pode sim ter alguma sequela. Então, vai depender tudo de como vai ser essa internação. Então, a intubação em si, ela isolada, não aumenta o risco de né? Não aumenta a chance dessa criança ter um problema no desenvolvimento, mas as outras comorbidades, como por exemplo infecções, essa questão do oxigênio, então isso pode sim aumentar a chance dessa criança ter algum atraso do desenvolvimento lá na frente. E a própria prematuridade já é uma causa de atraso do desenvolvimento, que normalmente ela se resolve com o tempo, se a gente considerar a idade corrigida, e muitas vezes a gente consegue fazer um catch-up dessa criança, essa criança vai super bem depois. Placenta prévia marginal pode causar um parto prematuro? Hoje a gente até não chama mais, antes a gente tinha esse nome de placenta marginal, prévia, centro total, prévia parcial.
Hoje em dia a gente só fala de prévia e não prévia. A prévia é a que cobre o colo do útero, é aquela que você faz cesárea agendada. O resto, você até pode chamar de baixa se ela tiver a 2 centímetros do colo. Se ela tiver acima disso, ela é normal já. Essa placenta que está a 2 centímetros, mas não cobre o colo, ela nem tem indicação de cesárea. Óbvio que às vezes ela pode causar um sangramento, na maioria das vezes o sangramento é leve, é benigno, some sozinho, você pode entrar em trabalho de parto, e aí não necessariamente vai ser prematuro. Mas aí tem que lembrar que se você teve sangramentos durante a gestação decorrente dessa placenta prévia, né, ou baixa, você pode ter sim risco de parto prematuro, porque o sangue ali irritando o miométrio, irritando as membranas fetais, pode liberar fatores que aumentam o risco. Mas não é uma coisa super comum, não. Legal. E Jussiele perguntou se 38 semanas não é prematuro. Não é prematuro. A Não. partir de 37 semanas já não é prematuro. Última pergunta, Carlinha, para a gente finalizar aqui, que já deu 9h30. Ó, tive um parto prematuro de 33 semanas, há 13 anos. E tive pré-eclâmpsia. Agora, com 40 anos, estou grávida de 23 semanas, mas controlando a PA. E a PA, pelo jeito, tá boa aí. 10/8, 11/7, né? Essa mulher tem um risco aumentado de ter parto prematuro por já ter tido um parto prematuro antes, mas ela deve ficar de olho nessa pressão aí, né? Sim, fazer prevenção de pré-eclâmpsia. Tem algumas coisas que a gente usa, né, para diminuir o risco para quem tem risco maior e manter esse controle da pressão aí até para gestante até 14/9, mas a gente sabe que o melhor mesmo seria essas faixas aí de pressão que você tá tendo, 10/8, 11/8, e são valores mais otimizados principalmente para quem tem histórico. Mas tem risco de parto prematuro, mesmo quem teve um prematuro anterior por motivo médico, tem risco de ter de novo, tanto de forma espontânea como por motivo médico. Então tem que cuidar bem mesmo. Legal. E infecção urinária, a gente falou que pode sim aumentar a chance de Pode. parto prematuro, principalmente quando tem rotura de bolsa, né? Rotura de bolsa de líquido amniótico por conta da infecção, e aí pode desencadear o parto prematuro, então precisa tratar. Infecção urinária é uma coisa séria em gestação, né? A gente tem muito mais chance de ter infecção urinária durante a gestação, por questões hormonais, por questões anatômicas também. Então é muito importante em qualquer suspeita colher exame e tratar, precisa tratar. Por mais que a gente não goste de Sim, usar antibiótico, né, a gente evita ao máximo, mas infecção urinária é uma das grandes causas de parto prematuro, então precisa cuidar. sim. Carlinha, muito obrigada pela sua disponibilidade aí numa quarta-feira à noite, tá até meio tarde, né? Para quem tem criança pequena em casa, queria realmente agradecer a sua presença, o pessoal elogiando aí a live, o pessoal gostou bastante. Acho que é um tema extensíssimo, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas deu pra gente dar uma pincelada nas principais causas de prematuridade aí, pra gente tentar minimizar, né? Porque o que a gente não quer é ter um parto prematuro, porque isso é ruim pra mãe, é ruim pro bebê, a criança fica internada um tempão, é ruim pra quem tá. Para todo mundo, né? Então é o máximo que a gente quer evitar aí são partos prematuros. Então foi muito legal conversar com você. Muito obrigada aí pela disponibilização de tempo. Eu que agradeço, gostei muito. Como eu falei, é um tema que eu adoro. Na verdade, eu adoro tudo em obstetrícia, mas esse é especial sempre. E gostei também bastante. E o tema é grande, mas eu fiz um resumo aqui, tem 2 páginas, eu acho que a gente falou quase tudo, viu? Ah, legal, conseguimos abordar bastante coisa. E depois a gente combina outros temas também de obstetrícia, porque o que não falta é Concordo. gestante aqui fazendo perguntas sobre isso, e nem sempre eu consigo responder. Algumas coisas eu consigo, mas nem tudo, preciso sempre de ajuda aí dos especialistas. Concordo, gosto muito. A live vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Então, para quem assistiu, gostou, tira um print aí nosso, marca lá nos stories, fala para as mamães que estão assistindo, vamos fazer uma pose aí para a gente tirar um print. E marquem a gente lá, marquem a doutora Carla. Para quem não a segue ainda, é @gestação e parto, certo? Certo. Gestação e parto. Ela sempre abre caixinha de pergunta também. Eu sempre acompanho lá para aprender um pouquinho mais sobre obstetrícia. Então, fiquem à vontade também para tirar as dúvidas lá na caixinha dela. E marquem a gente lá, Criando Sem Crise, Gestação e Parto. Mostrem para as mamães grávidas, porque é importante que elas saibam de algumas coisas aqui que dá para fazer para prevenir os partos prematuros, para entender um pouquinho melhor desse mundo. Muito obrigada, viu, Carla? Obrigada a você, Má. Um beijão a todos, gente. Boa noite. Boa noite.